Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jogalizo TV. No vídeo de hoje a gente vai falar dela, a Copa Verde. Competição regional que infelizmente não vai acontecer nessa temporada, pelo menos até a data em que eu fecho a preparação desse vídeo, ainda não saiu nenhuma notícia confirmando a competição para acontecer ainda neste ano. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo onde eu contava que a Copa Verde estava confirmada para acontecer ainda nessa temporada. Naquela oportunidade, os dirigentes da Série B e da Série C se reuniram ali na sede da CBF e discutiram sobre vários assuntos, entre eles sobre a Copa Verde. Alguns dirigentes confirmaram que a competição iria acontecer, pelo menos ali na fase final da Série C, e iria coincidir as datas ali, e eles estavam decidindo quando que iria acontecer. Mas de acordo com as outras notícias, a gente aí pode dar como descartada. A Copa Verde não vai acontecer, é muito difícil, pois não há datas o suficientes, pois a gente vai ter aí no final do ano a Copa do Mundo no Catar. E o objetivo desse vídeo aqui é a gente discutir sobre a importância dessa competição. Será que vale a pena disputar a Copa Verde? Ou melhor, quanto é que o seu clube ganha por participar da Copa Verde? Isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, então vamos lá. Antes da gente começar aqui o conteúdo, eu só queria te pedir, se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. A gente está começando nossas atividades aqui no YouTube e temos aí a missão de chegar nos primeiros 1000 inscritos. Esse é o nosso objetivo para esse ano, eu tenho certeza que você vai nos ajudar. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça, deixa o seu like, curta o vídeo e o melhor, né? Pega o link desse vídeo, joga ele lá nos grupos do seu WhatsApp que falam sobre futebol, que falam sobre a Copa Verde, torcedor do Remo, torcedor do Paysandu aí. A gente vai ficar muito feliz, alguém vai ver esse vídeo aqui e eu tenho certeza que você vai nos ajudar e muito. Vamos pro conteúdo. A Copa Verde então, galera, ela é uma competição aí que reúne 3 grandes regiões do Brasil. Ela pega ali os clubes da região norte, do centro-oeste do país e também aqueles clubes do estado do Espírito Santo. Das 8 edições que teve até o momento, apenas 2 clubes, então, conseguiram o bicampeonato. O Paysandu em 2016 e em 2018, e o Cuiabá em 2015 e em 2019. Essas 2 equipes aí são as maiores vencedoras da competição até o momento. A Copa Verde, então, ela conta com a participação de 24 times. Esses clubes eles são escolhidos a partir do seu desempenho nos campeonatos estaduais e também por aqueles clubes que são campeão das Copas estaduais. É importante lembrar também que o ranking da CBF ele também é critério para poder participar da Copa Verde, já que os melhores clubes ranqueados nesse ranking aí, eles entram direto na segunda fase do torneio. E caso o campeonato aconteça ainda neste ano ou no ano que vem, o regulamento de 2021 ele deve ser mantido e as 24 equipes elas vão em busca do título. E como não é bom esquecer, o campeão da Copa Verde ele garante vaga antecipada na terceira fase da Copa do Brasil. É de longe a competição nacional que mais paga os clubes aqui no nosso futebol. Antes da gente falar então da importância dessa competição, né, da Copa Verde, vamos relembrar aí o porquê que a CBF decidiu criar essa competição. Será que foi por acaso? Será que foi do nada? Não, ela não foi assim. Se você tiver aí mais de 30 anos, você vai lembrar que no início da década de 90, a CBF então ela reassume o papel de organizar o calendário do futebol nacional. Antes ela dividia essa missão com o Clube dos 13, mas a partir dessa retomada, a CBF então ela decide criar novas competições regionais similares ao torneio Rio-São Paulo, que era um sucesso no Brasil. E teve de tudo que você imaginar. Lá no norte do país a gente teve a Copa Norte, que reunia ali os clubes da região e apenas ali 2 estados de outras regiões, se eu não me engano é a região Nordeste. No centro-oeste do país a gente teve a Copa Centro-Oeste, que reunia ali os clubes daquela região, mais os clubes de Minas Gerais. Todas essas competições aí, galera, elas aconteceram ali por volta de 97, 99, tá? A Copa Centro-Oeste, então, ela reunia os clubes de Minas Gerais, mais os clubes ali da região Centro-Oeste. Em 2000, os clubes de Minas Gerais saem da Copa Centro-Oeste e vão formar a Copa Sul-Minas, que era uma união dos clubes do sul do país, mais os clubes mineiros, e a Copa Centro-Oeste, que ficou sem os representantes mineiros. A federação então convida os clubes do estado do Espírito Santo para poderem participar dessa competição.
E para incentivar todos esses clubes a participarem dessas novas competições, a CBF então cria a competição Copa dos Campeões, um torneio que visava o quê? Reunir todos os campeões das Copas regionais e formar um campeonato ali, que era a Copa dos Campeões. O campeão dessa Copa garantia vaga na Copa Libertadores da América. Ou seja, naquela oportunidade, a Conmebol, que organizava ali a Libertadores, ela destinava 4 vagas para o Brasil. E essas vagas eram distribuídas da seguinte maneira: o campeão do Brasileirão, o vice do Brasileirão, o campeão da Copa do Brasil, e essa última vaga aí ficava com o campeão da Copa dos Campeões da CBF. E depois de algumas temporadas acontecendo todas essas novas competições, infelizmente acabou que a maioria terminou ali por volta dos anos 2000. A CBF atravessava por uma grave crise ali e infelizmente ela decidiu extinguir todos esses campeonatos. E depois do fracasso de todas essas competições regionais, com exceção aí da Copa do Nordeste, que era um sucesso absoluto no futebol brasileiro, até hoje, né, ela tem aí quase 30 anos de existência, a CBF decide então criar mais um torneio regional. Dessa vez, a ideia era promover os clubes e dar mais visibilidade àquelas equipes que estavam em regiões menos favorecidas do nosso futebol, né? Que era ali o futebol norte, o futebol do centro-oeste. E em 2014, então, ela cria a Copa Verde, que era nada mais nada menos que a união da Copa Norte mais a Copa Centro-Oeste. E esse torneio, né, Copa Verde, ela viria, né, para acontecer nos mesmos moldes da Copa do Nordeste. O Nordestão, ao contrário de todas essas competições que a gente falou aí, essas competições regionais que teve no Brasil, é um sucesso absoluto no futebol nacional. Ela vem aí desde o seu início mantendo um alto índice de audiência e um alto nível técnico das partidas, e é um sucesso absoluto no Brasil. É de longe a competição regional de mais sucesso no Brasil e é sucesso que a CBF esperava da Copa Verde. Mas infelizmente a gente sabe que não foi assim. Assista o vídeo que a gente fala sobre os motivos que levaram essa competição ao declínio e você vai poder entender melhor o porquê que a Copa Verde deixou de ser interessante para os clubes. Bom, e depois de 8 anos aí de Copa Verde, com a realização do torneio sendo discutida em quase todas as temporadas, chegamos ao questionamento final. Será que vale a pena disputar a Copa Verde? Na minha opinião, vale a pena sim, e eu vou te mostrar o porquê. Galera, a Copa Verde simplesmente reúne os clubes mais tradicionais do Brasil, além da dupla Remy e Paysandu, que valoriza e muito essa competição. Temos aí clubes tradicionais do estado de Goiás, como o próprio Goiás, o Atlético Goianiense, além do Jacaré do Distrito Federal. Temos também agora o Cuiabá, que é o representante do Mato Grosso na elite do Brasileirão. Fora isso, a competição é um campeonato à parte para muitos times. Aqueles de pouca expressão no futebol brasileiro, como por exemplo os clubes do estado do Espírito Santo, que apesar de fazerem parte aí da região mais bem sucedida do futebol, os clubes do estado não acompanharam a evolução dos outros clubes e acabaram ficando aí pelo caminho. E restam a eles agora disputar torneios irrelevantes no futebol nacional e, como uma válvula de escape, disputar a Copa Verde e quem sabe ganhar a Copa Verde e acabar sendo aí mais visto numa terceira fase de Copa do Brasil, coisa que os clubes do estado ainda não chegaram. A Copa Verde ela não é um torneio que paga uma cota expressiva, só que a gente não pode esquecer que ela leva o time à mina de ouro, que é a fase mais adiantada da Copa do Brasil. É a partir dessa fase que todos os clubes dali em diante passam a receber de forma igualitária, ou seja, ninguém recebe mais que ninguém, todo mundo recebe de maneira igual. Agora, rapidamente, eu vou te mostrar em números quanto que o seu clube ganha por disputar a Copa Verde. Como você pode ver aí na tela, esses são os valores que cada clube recebe por fase disputada na Copa Verde. Esses valores eles são pagos para cada clube que é eliminado da competição. Apenas os finalistas aí eles ficam com a maior parte da receita da competição. A Copa Verde, galera, ela não tem uma cota fixa de participação. Todos os clubes envolvidos no campeonato, eles vão ganhar ali, na verdade, incentivos financeiros. E esses incentivos, eles serão usados para custear as viagens, a hospedagens, a alimentação dos atletas, isso tudo aí a CBF vai pagar. A premiação total para este campeonato, ela é de R$ 1.500.000
E esse valor ele é dividido aí pelas 24 equipes que disputam o torneio. Os valores eles não são acumulativos e os clubes recebem o valor de cada fase caso eles sejam eliminados da competição. Os finalistas, então, eles ficam com a maior parte. O vice fica com 100 mil e o campeão ele fica com 150 mil reais. Se a gente for pensar apenas nesses valores aí que a CBF distribui para a Copa Verde, é realmente desanimador. Só que, como eu falei antes, a gente não pode esquecer que a Copa Verde, assim como a Copa do Nordeste, ela leva o time direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, ela adianta aí 2 fases do clube e coloca ele na terceira fase da Copa do Brasil. E entrar direto na terceira fase significa você receber cotas mais gordas, ou seja, você vai receber igual todo mundo. Então a Copa do Brasil acaba sendo uma válvula de escape para todas as equipes, não só os clubes que participam da Copa Verde. Uma eliminação, galera, uma eliminação na Copa do Brasil, e se ela for precoce, isso pode custar o ano da equipe. Agora falando da Copa Verde de 2021, onde o Remo venceu o Vila Nova e foi campeão de forma inédita do torneio, eles embolsaram ali 150 mil reais. Há relatos também que eles ganharam um automóvel. Eu não consegui descobrir o valor desse automóvel, mas pensando no valor que eles receberam, 150 mil reais, um valor realmente muito baixo para a pretensão da equipe paraense, que com certeza eles gastam muito mais do que isso, né, com o seu elenco, é óbvio, mas em contrapartida eles garantiram para o ano de 2022, 1.900.000 reais. Por quê? Eles ganharam o direito de entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil. E é essa premiação que os clubes recebem por participar dessa fase da competição. Aí você vai me falar assim, mas mesmo assim não vale a pena, o Remo ele ganharia esse valor mesmo se estivesse participando desde a primeira fase da competição. Eu fiz um levantamento aqui dos últimos 5 anos para ver o que ganhou o campeão da Copa Verde e uma equipe que participa da Copa Verde, mas que entrou direto na primeira fase da Copa do Brasil. Agora veja comigo quanto o Remo e os campeões da Copa Verde dos últimos 5 anos receberam disputando a Copa do Brasil. Eu peguei aqui o Remo como exemplo, mas você pode usar o seu clube, se você for torcedor do Paysandu, se você torce para o Manaus, para a Tona Luso, enfim. Seja qualquer time aí que participa da Copa Verde, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Na temporada de 2018, o Remo ele foi eliminado na segunda fase, ele caiu ali para o Internacional. Na primeira fase ele recebeu uma cota de participação de 500 mil reais, mais 600 mil pela segunda fase. E acumulado ali no geral, ele recebeu naquela temporada 1.100.000 reais com a Copa do Brasil. O campeão da Copa Verde de 2017, que entraria nas oitavas de final daquela edição da Copa do Brasil, o Luverdense, né, que entrou aí nas oitavas, foi eliminado pelo Santos, né, nas oitavas de final, mas eles garantiram aí 2.400.000 reais, ou seja, uma cota bem maior do que o Remo recebeu. Na temporada de 2019, o Remo foi eliminado precocemente. Ele foi eliminado ali pelo Serra, né? E a cota de participação era de apenas 525 mil reais. O Paysandu foi eliminado pelo Internacional, mas eles garantiram aí 2.500.000 reais por participar das oitavas de final da Copa do Brasil daquela edição. Uma cota muito, mas muito maior do que o que o Remo recebeu. Em 2020, o Remo foi eliminado na segunda fase. Ele foi ali eliminado pelo Brusque, uma derrota acachapante de 5-1. Ele garantiu ali de premiação só pela primeira fase 560 mil reais, mais 675 pela segunda fase. A premiação total então foi de 1.200.000 reais. E o campeão da Copa Verde de 2019, o Cuiabá, ganhou o direito de disputar as oitavas de final da Copa do Brasil e ele foi muito bem. Foi até as quartas de final, foi eliminado pelo Grêmio, mas ele acumulou aí um montante de 6.150.000 reais, um valor muito superior ao que o Remo conseguiu ganhar aí com a Copa do Brasil. Em 2021, o Remo fez história, conseguiu entrar na terceira fase da Copa do Brasil, onde ele foi eliminado pela equipe do Atlético Mineiro. O Remo não entrava na terceira fase da Copa do Brasil há 18 anos, mas ele conseguiu aí nessa temporada de 2021. Ele foi eliminado então pelo Atlético Mineiro, ganhou de prêmio aí pela primeira fase 560 mil reais, 675 mil pela segunda fase,
e por participar da terceira fase, ele ganhou R$1.700.000. É o maior valor que o Remo já conquistou participando de Copa do Brasil. A premiação total então foi de quase R$3 milhões. O campeão da Copa Verde de 2020 entrou direto na terceira fase da Copa do Brasil daquela edição e foi eliminado ali pelo Grêmio, mas garantiu aí R$1.700.000. E foi a primeira vez que um clube que não foi campeão da Copa Verde ganhou mais do que aquele que entrou na fase mais adiantada da competição, que no caso aqui foi o Brasiliense, que ganhou aí R$1.700.000 por participação na terceira fase da Copa do Brasil do ano de 2021. Em 2022, o Remo ele foi aí então campeão da Copa Verde de 2021, então ele já garantia aí o acesso à terceira fase da Copa do Brasil. Em 2022, o Remo é eliminado na terceira fase pela equipe do Cruzeiro e ele garantiu então R$1.900.000, que é a cota que a CBF pagou aí para os clubes que participaram da terceira fase dessa atual edição de Copa do Brasil. E depois de te mostrar todos esses números aí, acredito que a Copa Verde ela tem um potencial gigantesco e acredito também que a CBF ela jamais vai abandonar a competição. E se tiver uma união mais forte entre os clubes, a competição tem tudo para crescer. Galera, é óbvio que a CBF ela tem a obrigação de fazer com que a competição ela seja mais atrativa de alguma maneira. Sei lá, isso tem que dar um jeito. Já que os estaduais hoje eles não servem para nada no quesito financeiro. E a partir do momento que a competição ela ter um nível de jogo melhor e ser mais lucrativa, mais clubes vão se interessar e com certeza vai acabar com essa rejeição dos goianos todos os anos. E como o objetivo da Copa Verde é unir os clubes do Norte, Centro-Oeste e os clubes do estado do Espírito Santo, e não o Brasil todo, a CBF então ela precisa melhorar. Talvez mudando o nome, apesar de eu não acreditar muito nisso, acho que seria mais interessante mudar a forma de disputa, começando pela data, e por fim, vender melhor os direitos de transmissão, né? Com todo respeito aí à TV Brasil, não acho que ela seja uma emissora de futebol. Acredito que um torneio com esse potencial precisa ter uma cobertura intensa da mídia e deve estar em uma emissora que passa mais credibilidade para a competição, aquela emissora que joga os times lá em cima, né, que falam muito bem da competição e que evidencia a importância de disputar a Copa Verde. E agora eu quero saber de você. O que você acha da Copa Verde? Você acha que ela é uma competição que deve continuar? E de todos esses números que eu te apresentei aqui, vale a pena disputar a Copa Verde? Eu quero saber a sua opinião. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreva aí, é de graça e não vai custar nada para você. Deixe o seu like no vídeo então e a gente se vê no próximo vídeo.